Irmãos, sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O próprio Salomão, ainda jovem, escreveu isso em Provérbios 9:10. Não temer a Deus vai implicar em loucura. E somente os loucos não temem a Deus. São insensatos os que vivem sem temer a Deus. São pessoas que são verdadeiros desajuizados. A gente sabe que pessoas são ludibriadas em torno de atrações deste mundo. E assim, são exclusivistas. Essas pessoas sabem, são apenas homens vagando pelo mundo e que não temem a Deus, não acreditam nem na existência de Deus. Eles pensam intrinsecamente: se não há Deus, não há quem temer, não há quem prestar contas. Eu é que faço o meu caminho, eu que dou a direção do meu futuro, eu é que determino a minha vida. Não passam de verdadeiros loucos, essas pessoas que pensam assim, que vivem dessa maneira, que projetam esses pensamentos, lançam esses pensamentos, não passam de pessoas que estão agindo como tolos. Porque eles estão desassociados dos valores eternos. Então, viver assim vai incorrer em destruição eterna. Quem vive assim se destruirá e vai entrar em destruição eterna. Mas, infelizmente, essas pessoas que pensam dessa maneira é porque estão cegos. Eles não têm valores judaico-cristão, eles não têm valores ético-cristão. E, no final de contas, não acreditam que Deus é Deus e que Deus se move no mundo, que Deus os protege. Agora, indigesto mesmo e duro de engolir é quando um crente manifesta comportamentos como estas pessoas manifestam. Isso é difícil de entender. Quando crentes agem como loucos, como quem não teme a Deus. Essas pessoas e alguns crentes fazem assim e vivem um individualismo tóxico. A gente falou um pouco sobre isso muito sobre isso na semana passada. Pessoas que vivem em si mesmadas, egocêntricas, expressamente exclusivistas. E como aquela pitada ao seu gosto, de pura presunção. Sabe aquele momento em que a vida debaixo do sol vai seguindo a aplicação de suas próprias vontades como você quer. E no sermão de hoje, o Eclesiastes vai chamar nossa atenção. Ele vai chamar atenção ao povo de Deus. A gente está acostumado aqui a ouvir Eclesiastes fazendo a percepção sempre da vida debaixo do sol na linha do ímpio. Mas hoje ele vai voltar os olhos para o povo de Deus, para aqueles que conhecem a Deus, para você, para mim. Olhar a dinâmica da vida debaixo do sol, aqueles que temem a Deus ou dizem que temem a Deus. A vida cotidiana, muitas vezes, essas pessoas vivem sem atentar com um detalhe muito precioso: suas palavras. Vivem a vida e não se atentam com as suas palavras. Isso pode trazer um prejuízo muito grande na comunidade da fé e traz um prejuízo muito grande para a sua própria vida. E eles vivem essas palavras e agem com suas palavras de maneira inconsequente, como que se Deus também nem existisse. Há pessoas assim, dentro da casa de Deus ou dentro de uma dinâmica que a gente chama de espiritual. Hoje o tema da mensagem será: viver com sabedoria é cuidar bem da própria língua. Viver com sabedoria é cuidar bem da própria língua. Vamos ver como isso interage aqui dentro do texto para nós, povo de Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. Porque as palavras do cristão revelam o seu caráter e o seu nível de espiritualidade, irmãos. O que você fala na casa de Deus, o que você fala a Deus.
A gente não vai trabalhar aqui a questão de que você fala ao seu irmão, isso é um outro assunto, outra história. Mas é o que você, como servo de Deus, fala a Deus. O que você faz aqui na casa de Deus. Então vamos à leitura do texto sagrado. Primeiro verso. Guarda o pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consista com a tua boca, te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Porque com a multidão dos sonhos, a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Senhor, a tua palavra nos ajude, Pai, a compreendê-la. Guia meu coração, iluminando-me, Senhor, para poder entregar o alimento que teu povo precisa ouvir. No nome de Cristo, rogo estas palavras. Amém. Podem sentar, irmãos. Olha, Salomão está com os olhos fitos. Aqui, a imagem é essa. Salomão está com os olhos fitos em sua audiência. Pense aquele olhar penetrante, aquele olhar purgente, forte. Alguém já te olhou assim, que chega a você se constrangeu? É esse tipo de olhar que Salomão está dirigindo aos seus ouvintes, aqueles que estão aos seus pés, ouvindo as suas instruções. E em seguida deste olhar tão penetrante e tão abrasador para os seus ouvintes, ele faz a advertência que eu chamei de tenha cuidado onde pisa. Você precisa ter cuidado onde pisa. E como esta admoestação, depois deste olhar fulminante, digamos assim, aos seus ouvintes, como essa advertência, tenha cuidado onde pisa, a gente enxerga aqui no texto. Olhinhos no texto, verso 1, a gente vai ler a primeira linha e a gente vai identificar isso aqui. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A audiência deste vetusto, este ancião, na grande maioria aqui, penso eu, seja israelita. Pode existir outros povos ali, porque Salomão era um homem muito conhecido no mundo inteiro naquela época. Não existia ninguém tão sábio quanto ele, ou mais sábio do que ele. Ele era o homem que possuía conhecimento de tudo. A gente já viu isso nos sermões passados. Sua audiência, eu acredito que a maioria era israelita que conhecia a lei de Deus, que conhecia o tempo de Deus, que conhecia todas as tradições do Velho Testamento. E ainda estava se formando, evidentemente, mas muita coisa eles já tinham. Eles tinham o costume de subirem pelo menos 3 vezes ao ano à casa de Deus. E casa de Deus nesta época aqui de Salomão já era o templo que ele havia construído. Mas antes de Salomão, era tendas que era montada, e você sabe a história, que o povo ia passando pela Canaã, onde ia conquistando, ia armando a tenda do tabernáculo, a tenda do encontro, e ali oferecia adoração a Deus, e ali eles viviam a sua vida litúrgica com Deus. Eles tinham o costume de subir pelo menos 3 vezes à casa de Deus. Isso está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 a 17. Eu vou ler para vocês aqui. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante Deus, teu Deus, no lugar que escolher,
Por quê? Porque a tenda era montada, Deus escolhia, vai ser aqui agora, então eles montavam e eles subiam para aquele local para adorar a Deus. No lugar onde ele escolher, festa dos pães asmos, festas das semanas, na festa das semanas, na festa do tabernáculo. Porém, não aparecerás diante de Deus de mãos vazias. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor lhe ordenou, que o Senhor lhe houver concedido. A expressão, meus irmãos, casa de Deus, em princípio, como eu disse, era a tenda do tabernáculo. A arca da aliança, a presença de Deus estava lá dentro do tabernáculo, simbolizava que Deus estava no meio do seu povo. Então o povo sabia que eles tinham que ter temor diante da presença de Deus na sua casa. Deus estava com eles, na casa deles, que era a casa de Deus. Então o povo tinha que ter temor. E Salomão sempre viu seu pai ter muita estima com a tenda do tabernáculo. Na época que Salomão era criança, ele sempre viu seu pai ir à casa de Deus para fazer seus sacrifícios, cantar louvores, cultuar a Deus. Salomão sempre viu Davi ter este ritmo de vida, ir à casa de Deus, cultuar a Deus. E ele ouviu o cântico que seu pai compôs. Em Salmos 122, versículo 1, o seu pai, o rei Davi, pai de Salomão, compôs um cântico dos peregrinos, aqueles que viajavam para subirem a Jerusalém, pelo menos em estas 3 festas, para adorarem a Deus. Ele disse lá, no Salmos 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor, vamos à tenda do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Salomão via como os olhos do seu pai brilhavam só de subirem à casa de Deus. Ele via o sentimento de adoração que o seu pai lhe dedicava a Deus. E o que aconteceu com Salomão? Ele abraçou essa tradição. Ele também tinha prazer em estar na casa de Deus. Ele subia junto com o seu pai. Lembra que os meninos com 12 anos subiam para fazer seus primeiros sacrifícios? Salomão também cumpria essas coisas. Tanto ele amou estar na casa de Deus e temer a casa de Deus, e Davi, o seu pai, também temia a casa de Deus. Davi quis construir um templo para o Senhor. Um dia Davi tinha construído um suntuoso palácio para viver, e Deus já havia lhe dado paz entre os inimigos. E o que Davi disse? Olha, eu moro em uma casa tão bonita, feita com tanta riqueza, por que a presença de Deus está em tendas? E ele desejou construir uma casa para Deus. Comprou até um terreno para fazer isso. E quando ele pensou em construir, o profeta disse, não, Deus não te escolheu para fazer isso, será o seu filho. Anos depois, Salomão, o rei, constrói o templo de Salomão, que a gente conhece, né? Não esse de São Paulo, mas o templo de Salomão, o primeiro templo. E ele fez um templo suntuoso. E quando ele inaugurou aquele templo, que ele erigiu para Deus, aquele lugar se encheu da glória de Deus. O povo temeu a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 2, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos. Imaginem a imagem, irmãos. Uma coisa fora do comum. Ele acabou de orar na inauguração do templo, fogo cai do céu, dentro do templo, ali no pátio do sacrifício, e consumiu todos os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto sobre terra e no pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus manifestou sua glória ali dentro da casa que Salomão construiu. Vejam, meus irmãos, aqui em Eclesiastes, Salomão está trazendo advertência ao povo a partir desses princípios aqui, dessas experiências que ele viveu. Por que estar na casa de Deus? Por que ter cuidado onde pisa? Porque a presença de Deus está aqui. E Deus está conosco. Quando nós estamos expondo a palavra de Deus, Ele está aqui.
E nós temos que subir à casa de Deus com santo temor e reverência. Toda vez que o povo iria subir à casa de Deus, era como que se Salomão estivesse dizendo, com todas as aspas, não vá à casa de Deus de qualquer maneira, não vá como se você estivesse indo a um shopping center. Você vem à casa de Deus se encontrar com Deus. Você vem à casa de Deus para adorar a Deus, oferecer santo culto a Deus. Porque Deus está se manifestando em nosso meio. Evidentemente a gente não vê fogo cair do céu e nunca veremos aqui, irmãos. Evidentemente a gente não vai ficar caindo no chão aqui com o rosto prostrado. Era a forma deles adorarem naquele momento, em vista da manifestação visível e tangível de Deus. A casa se enchia de fumaça. A gente não vai ver isso acontecer aqui. Só em dia de São João que a fumaça da fogueira por aí entra às vezes aqui. Mas não tem nada a ver com a glória de Deus. Mas Deus manifestava com poder, e havia fogo, havia fumaça, havia manifestações visíveis, e o povo caía no chão. Mas o seu coração tem que estar derrubado quando você entrar aqui na casa de Deus. Você tem que estar em humilhação quando você chegar na casa de Deus, sabendo e tendo cuidado onde você pisa. Nós nos reunimos aqui com reverência, santo zelo. Então, você tem guardado o seu pé quando você sobe à casa de Deus? Você tem preparado o seu coração para vir cultuar a Deus? Você chega aqui e como é que você entra por essas portas? Qual é o sentimento que você traz consigo quando você vem à casa de Deus? Como você reage dentro da casa de Deus? O que você ouve aqui, o que você traz para dentro do seu coração? Você tem zelo na casa de Deus? Tome cuidado onde você pisa. Sabemos que na era da igreja, Deus não habita mais em estruturas feitas por mãos de homens, e prédios como este que nós estamos reunidos. Aqui é o prédio onde a igreja do Senhor, que é o CIA, que somos nós, reunidos localmente, nos congregamos aqui. Então, nesse momento é a igreja. Quando ninguém está aqui, é um prédio somente. Quando eu estou aqui sozinho, eu estou somente em um prédio. Quando você está sozinho aqui, as irmãs estão arrumando, fazendo as coisas naturais, é um prédio apenas. Mas quando nos reunimos a igreja, quando a igreja se reúne, Deus se faz presente, porque nós nos reunimos para cultuar a Ele. Nós não nos reunimos para trocar figurinhas. Nós não chegamos aqui para matar a saudade das pessoas. Tem a parte relacional, é uma outra coisa, mas a parte litúrgica, você vem e entra na casa de Deus com santo temor, porque a glória de Deus está aqui. Mesmo que você não veja com os seus olhos, Deus está aqui para tratar com o seu povo, para tratar com a sua igreja, para mudar o seu coração, para espremer o pus da sua alma, para que você possa ser liberto, curado e limpo. Então, tome cuidado onde você pisa, onde você está pisando, onde você está agora na casa de Deus. Temos que ter reverência quando chegamos na casa do Senhor, quando nós subimos à casa de Deus e dedicamos ao Deus Trino. A visão e a revelação para nós aumentou, irmãos. Quando aquele povo apenas pensava na figura do Pai, eles nem entendiam que era o Pai, mas eles tinham a figura apenas de um Deus. Nós sabemos que Deus se manifestou no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e os três se fazem presente aqui. Está conosco aqui para receber a nossa dedicação. O Espírito Santo dentro de nós, nos guiando até aqui. É Ele que te fez subir à casa dele. O Filho está recebendo adoração e o Pai está sendo glorificado. Então nós temos que ter santo temor quando chegamos na casa de Deus. Então, na casa de Deus também acontece a exposição da sua palavra. É o momento mais significante do culto, quando Deus está falando conosco. Nós viemos e entregamos a Deus nossos donativos, nossa adoração, e Deus fala conosco por meio da sua palavra. E Ele está me usando nesta hora para falar com você. Então é nessa hora que nós precisamos baixar a nossa crista e ouvir o que Deus tem para falar conosco, e não ficar com o coração pedante, e não achar que o que o pastor está dizendo, ou que outro irmão vem aqui e ministre a verdade do Evangelho, está falando ou entregando algum recado para você. Não, nós estamos entregando o recado de Deus, estamos falando a palavra de Deus, e esta palavra que cura você, que liberta você, porque o pregador chorou, se humilhou, se quebrantou, a palavra entrou como um punhal no seu coração, e ele foi transformado para poder vir aqui e ministrar o Evangelho, porque é tão pecador como qualquer um que está aqui esta manhã.
Então você tem que entender, meu irmão, que você sobe à casa de Deus para adorá-lo. Você não pode vir à casa de Deus para ficar nos corredores. Você não pode vir para a casa de Deus para ficar subindo e descendo. Você não pode ficar na casa de Deus das dependências no dia e no momento da liturgia. Tem horas que a gente vai brincar, que a gente vai sorrir, que a gente vai fazer outra atividade, mas no momento do culto, da liturgia, você entra, senta para ouvir. E o seu coração se abre para ser transformado mais uma vez. A casa de Deus, vir à casa de Deus é coisa séria. Você não pode vir à casa de Deus para ficar nos bebedouros, sentados, conversando, batendo papo, trocando, tricotando. Você vem à casa de Deus para cultuá-lo, para servi-lo. Senão, nem suba à casa de Deus. Fique em casa. Eu desejo que você suba, que você venha com o coração para ver Deus falar com você. Para você sair daqui radiante, porque a glória do Senhor lhe invadiu o seu coração, transformou você, lhe entregou categorias para você viver. Eu quero que você venha aqui para isso. E desejo que essa casa se encha de ouvintes que querem se deleitar na palavra do Senhor. Deus nos dará essa graça, irmãos, mas é importante que cada um de nós venhamos aqui com este sentimento. Do contrário, nem venha. O pregador continua dizendo à sua audiência, na parte B do versículo 1, ainda que nós estamos analisando. Ele diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem e fazem mal. O rei estava dizendo que quando a sua audiência chegasse na casa de Deus, imagine, quando vocês subirem à casa de Deus e forem no templo para dedicar ao Senhor suas ofertas e seus sacrifícios, que eles traziam consigo, leve o seu coração quebrantado. Não adianta você levar oferendas a Deus, sacrifícios a Deus, e o seu coração não estiver lá. Leve o seu espírito quebrantado e ouvinte para a instrução da palavra de Deus, que será dada publicamente. Eles subiam à casa de Deus e o sacerdote lia a Torá, lia os livros sagrados. Eles ouviam a palavra do Senhor com um coração humilde. Então levavam oferendas, ofertas a Deus, mas também levavam o coração a Deus. Às vezes você quer trazer só o seu dízimo, ou vem só para o dia de entregar o dízimo, ou só vem à igreja no dia da ceia. Está errado. Tem que vir à casa de Deus constantemente com um coração quebrantado e humilde. Tem que trazer os seus donativos, mas traga o seu coração. Deus está mais interessado com o seu coração do que o que você possa oferecer monetariamente. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, porque você pode subir da sua casa para a casa de Deus para vir entregar um sacrifício de tolo. Se o seu coração não vier com santo temor à casa de Deus, será tolice. Salomão está dizendo: quem sobe à casa de Deus para oferecer sacrifícios e o seu coração está endurecido, não teme, não sabe o que está fazendo, não sabe onde pisa, é um louco. Está traindo condenação para si mesmo. Qualquer dedicação, irmãos, que você venha fazer, deve ser com sincera devoção, deve ser com sincera dedicação. Do contrário, isso é tolice, loucura e insensatez. Salomão está dizendo que na casa de Deus é o lugar onde ele e sua audiência deveriam viver e aprender a sabedoria. E por onde vem a sabedoria na casa de Deus? Pela exposição da sua palavra. Por isso que ele disse: é melhor chegar-se para ouvir. Você vem à casa de Deus para ouvir a palavra dele. O pregador não está dizendo ou tornando insignificante o que você traz para a casa de Deus, suas ofertas, porque ofertas também é elemento de culto. Trazer dízimos à casa do Senhor é uma ordenança que Deus nos deixou em Malaquias. Então nós precisamos ser fiéis quando nós também observamos este lado da moeda. Cultuá-lo nos momentos de entregar os nossos dízimos e ofertas é um momento de cultuar a Deus. Você não me vê aqui pregando, fazendo campanha de financeira, e nunca vai me ver. Mas o texto agora está mandando lhe dizer que você precisa continuar sendo fiel, sendo um homem voluntário, uma mulher voluntária. Deus não está interessado com o valor que você entrega. Deus está interessado com o seu coração fiel, sua fidelidade. Então, se você está fazendo, se você entrega na casa de Deus ofertas, dízimos, manifeste sua fidelidade e um coração voluntário nisso.
A casa de Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Mas aqui, irmãos, a fé não paga a luz, não paga o papel higiênico que você usa, a água que você bebe. O que paga é o dinheiro, é o recurso que os irmãos entregam. Então, não sejamos meninos. Não fique dizendo, não vou entregar nada na casa de Deus porque Deus não precisa de dinheiro. Sim, Deus é dono de tudo, mas deixou o nosso coração e os membros da igreja para serem fiéis e abraçarem a comunidade em tudo que ela precisa. Então sejam fiéis. Se você não entrega o seu dízimo e sua oferta, não peque nisso. Peça perdão ao Senhor, seja fiel. Porque nós precisamos construir a casa de Deus, nós precisamos atender os necessitados, e aí a gente precisa de dinheiro na conta. Sem isso não faz. O pastor Júlio Rosa, antes de morrer, sempre dizia: fé não passa manteiga no pão. E é verdade. Passa, Tarcísio. Não passa, tem que trabalhar, né, meu irmão? Tem que produzir. E na casa de Deus também tem esse ponto. Então, esse é o parêntese que eu queria deixar aqui para os irmãos. Tome cuidado quando você pisa na casa de Deus. Vim também entregar dízimos e ofertas na casa de Deus é forma de cultuar, é forma de saber pisar na casa de Deus. Então, você que está em débito com o Senhor, se ajuste. E você que está sendo fiel, continue sendo fiel. Bem? Verso 2 e 3. No verso 2 e 3, o Eclesiastes vai falar do perigo de a palavra na boca e no coração proferidas a Deus como fruto de pura insensatez. Há um perigo muito grande na casa de Deus, na presença de Deus, de nossas palavras produzirem ou formularem ideias insensatas, meus irmãos. O pregador está falando que na presença de Deus há verbalizações propriamente ditas. Então veja a advertência que ele faz: não te precipites com a tua boca. Põe os olhos no texto. Não te precipites com a tua boca. Como há tipos de crente que proferem palavras sem pensar propriamente ditas a Deus, com certos aspectos e categoria, meu irmão, que ele não poderá sustentar. Pessoas que falam e falam diante de Deus coisas que não vão poder cumprir. Estão proferindo palavras como loucos proferem, sem conhecer o peso delas, a responsabilidade e o cumprimento que você está, e o comprometimento que você está se dando. Isso é tolice. Também existem aqueles que chegam a verbalizar no seu interior. Há gente que fala com a boca e há gente que fala no coração, mas fala como tolo, precipitado. Tome cuidado com as suas palavras. Quando você estiver na casa de Deus, as orações que você faz aqui, Deus está ouvindo, irmãos. Você está se comprometendo. E ele continua dizendo: nem no teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Esses dois verbos aqui que a gente vê, o precipites e o apresses, aqui no verbo transmite a ideia de susto, ansiedade, correria, ansiosa. Tem gente que muitas vezes, de maneira assustadora e ansiosa, vai falando coisas sem sentido e sem pesar. Tem pessoas na casa de Deus que verbalizam com as suas próprias palavras ou no seu coração e beiram com as suas palavras a insanidade. É isso que Salomão está dizendo. Cuidado com o que você diz. Não lembra daquela musiquinha? Cuidado, pezinho onde pisa. A gente aprendeu, né, quando menino. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador dos céus está olhando para você. Você sabe. Então cuidado onde você pisa. Cuidado que você fala. Porque Deus está no céu. O texto continua dizendo: porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Deus é o mesmo Deus do tempo de Salomão, quando ele estava ensinando a sua audiência. É o mesmo Deus que está falando com você hoje. Deus está no céu, acima do sol. Você está na terra, você é efêmero. Você é falho, é pecador, você erra, você se precipita. Por isso que você tem que ter cuidado com as suas palavras. Deus não, o que Deus fala é perfeito e cumpre, ainda que pareça loucura para a gente, para os homens, mas vai se cumprir. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Deus nunca se precipita nas palavras.
Por mais louca ou com falta de inteligência que possa ser para o homem. Mas Deus não se precipita. Nós não, nós somos efêmeros, irmãos. Nós falhamos. Nós pecamos. Nós não conseguimos manter muitas vezes as palavras. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você falou coisas que você não cumpriu? Porque você é efêmero. E eu também. Por isso que temos que ter cuidado. Veja aí, o texto diz: por isso sejam poucas as tuas palavras. No final do verso, por isso sejam poucas as tuas palavras. Em Salmos 11, versículo 4, o texto diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Então Deus está lá no céu, no seu santo templo, ouvindo as nossas orações. Ele também está aqui porque Ele é onipresente. Ele está lá, ouvindo as suas palavras. E está aqui também, ouvindo as suas palavras. Saber que Deus está no céu é mostrar, Ele é soberano. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que se passa no seu coração. Agorinha mesmo, o que você está pensando. O que você está tecendo. O que você verbaliza, o que você traz do seu coração. É melhor ouvir do que falar demais. Então fale menos e ouça mais. E quando você falar, seja diligente nas suas palavras. Peça ao Espírito Santo que guie o seu coração ao você falar, ao você pensar, e que os seus pensamentos e as suas palavras sejam conforme a vontade de Deus. E isso agradará ao Senhor. Isso mostrará que você está vivendo com sabedoria e prudência. Está vivendo a vida cristã debaixo do sol com sabedoria e prudência. E por que, no verso 3? Porque nos muitos trabalhos vêm sonhos, e do muito falar, palavras desses. Assim como no trabalho demais, irmãos, pode provocar ansiedade, ou seja, sonhos é uma coisa irreal. Esse sonho aqui que Salomão está dizendo é quando você dorme e para sonhar mesmo. Ele está dizendo aqui, ó, tem homem que trabalha, e quando vai dormir, ele ainda está trabalhando no seu sonho. Não para de trabalhar. Assim como muito desespero até dormindo, cansaço na alma, assim são as muitas palavras na casa de Deus, ou palavras que você lança para Deus sem princípio, sem propósito, sem saber. Você parece um sonhador. É isso que Salomão está dizendo. Sem medir as consequências da realidade. Apenas para você palavras soam como sonhos e vultos, como sua ansiedade, e se misturam em tudo isso, e você fica pendente diante de Deus. Você fica em falta diante de Deus. Falar demais, você pode incorrer na tolice. Comunicar-se muito, você vai dar conta das suas palavras. Infelizmente tem muitos crentes debaixo do sol que fazem isso em demasia, prometem muitas coisas a Deus e não cumprem. Talvez você esteja aqui e você já falou: Senhor, eu prometo que vou mudar. Quantas vezes você disse isso e nunca muda? Talvez você chegou a dizer: hoje eu vou ser diferente, e na hora H você se manifesta mais uma vez impenitente. Irmão, você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Falar menos, orar mais, se arrepender e se curvar mais. Senão você nunca vai mudar, nunca. Você só vai ficar montando palavras sobre palavras e nunca vai mudar. Deixe-me ser mais contundente. Talvez você ainda não mudou porque você precisa se converter de verdade. Talvez você está aqui na casa de Deus e sobe na casa de Deus como um crente nominal. Semana após semana você já aprendeu a ser crente, você aprendeu a arte de ser crente. Você gosta de música de crente, você gosta de ouvir pregação de crente, você gosta de viver numa ambiência de crente, você gosta de sorrir com os crentes, mas você não é um crente de verdade. Você nem sabe, mas ainda precisa se converter. Há pessoas na casa de Deus que já estão acostumadas, tem um espectro, tem um estereótipo, mas ainda não se converteu, não nasceu de novo, não foi regenerado. Por isso que vive sempre debaixo dos mesmos pecados, das mesmas mazelas, porque ainda não se arrependeu profundamente, ainda não foi regenerado. Então a minha oração é que você que esteja nessa situação, que subiu à casa de Deus hoje,
ouça esta exortação e desça para a sua casa verdadeiramente mudado, convertido, verdadeiramente salvo, verdadeiramente crente. Você saiba onde você pisa. Não vai adiantar falar muito aqui, se o seu coração não foi transformado ainda. O transformado não, o transformado até diz: Senhor, me perdoe, eu falei insensatamente. Lava o meu coração, me transforme, me ajude. Ele se humilha, ele se prostra, ele busca auxílio, busca ajuda, busca alguém. Não aceita, bate, esmurra o peito, faz que nem aquele que subiu o templo. Você lembra do texto? Que ele subiu ao templo e batia no peito: ser propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu nominal não chegava lá e dizia: eu vim aqui, eu te dou tudo, eu te dou dízimo, eu oro não sei quantas vezes por dia. Nominal, perdido, miserável, desgraçado. Então você não pode seguir assim mais. Você acha que é loucura o que eu estou lhe dizendo? Eu conheço inúmeras pessoas que chegou a dizer para mim: eu já preguei, eu era pastor e nem crente eu era. Eu conheço uma mulher muito piedosa e você olha para essa pessoa e diz: meu Deus, como é que pode ser? Ela disse: eu criei meus filhos, meus tantos filhos, mas eu não era convertida, vivia na igreja, vivia fazendo as coisas, meu marido pastor, eu não era crente. Depois eu me converti. Cuidado onde você pisa. Cuidado com a tua vida. Cuidado com a tua fé. Você pode parecer um crente verdadeiro e não ser. E a aparência de crente não entra no céu. Aparente salvação não é salvação. Regeneração é mudança de vida. Segue com as suas atitudes a mudança que aconteceu no seu interior. Não vai adiantar você vir à casa de Deus e entregar seus dons, seus talentos, ser muito produtivo na casa de Deus, fazer subir e descer, impressionar todo mundo, e no final você não é salvo. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. No verso 4 e verso 7, a advertência agora é sobre votos e promessas de tolo. Ele está falando com um povo de Deus. No verso 4, quando a Deus fizeres voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo quem cumpre o voto que fazes. Verso 5, melhor é que não vote do que votes e não cumpres. Salomão está dizendo aos seus discípulos que quando eles estiverem na casa de Deus e usarem de suas palavras, seus votos, que eles não venham procrastinar. O que você falar na casa de Deus, cumpra. O que você falar a Deus aqui, o que você empenhar a Deus aqui com as suas palavras, cumpra. Falou ao líder alguma coisa? Cumpra. Falou ao pastor alguma coisa? Cumpra. Você está falando diante de Deus, irmão. Porque Deus tem coisa muito séria com voto. Deus mantém o que Ele prometeu. Ele espera que seus filhos mantenham o que prometem. Nenhuma das promessas de Deus caducaram ou caíram. Todas se cumpriram ou se cumprirão. Porque Deus mantém o que fala. Seus filhos têm que fazer a mesma coisa que o pai faz. Mantém a sua palavra. Deixa eu ler para você um texto. Deuteronômio 23, 21 a 23. Diz assim: quando fizeres algum voto, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, se você não cumpre suas palavras, você está em pecado. Porém, abstendo-se de fazer voto, não haverá pecado contra ti. Claro, o cara foi prudente, não falou nada, não há nada que o condene. Ele não prometeu, ele não tem o que cumprir. O que proferirem os lábios, isso guardará e o fará, porque votaste livremente no Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Ninguém te obrigou a falar nada, é isso que ele está dizendo. Você fez deliberadamente, então cumpra. Deus não botou faca no pescoço de ninguém. Você falou, para Deus não tem volta. Deus é sério com o que nós falamos, irmãos.
Melhor é que não votes do que votes e não cumpras, porque isso é loucura. Provérbios 20, 25 diz assim, olha o que Salomão falou na sua juventude, ele escreveu isso aqui, ó. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Meu Deus, isso aqui é muito sério. É uma cilada que muitos vivem. Vai falando e vai prometendo sem calcular o peso e o custo do que você vai ter que entregar. É uma armadilha. Às vezes as pessoas vão falando e se comprometendo diante de Deus e diante de outras pessoas só para aparecer. Meu Deus, é a armadilha do seu próprio coração. Você tem que calcular tudo o que você fala. Cuidado, irmãos, com as promessas, votos. Isso é coisa séria. No verso 6, não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. O que isso significa aqui, irmãos? A imagem aqui é, quando eles subissem à casa de Deus e fossem levar o seu animal para sacrificar, eles fossem cultuar, na verdade, em primeira instância, cultuar a Deus, e lá no momento de adoração, no momento de alegria, de graça, de poder, ele está tão emocionado, as pessoas ficam tão emocionadas que começam a dizer, eu vou entregar o meu melhor novilho, eu vou entregar o meu melhor sacrifício, eu vou te dar, Deus, agora. O que o sacerdote que está lá está fazendo? Já anotou, já ouviu, opa, e Eda se comprometeu. E aí no ano que vem que ele vai subir, ou na outra festa que ele vai subir, ele tem que levar o que prometeu. E aí ele chega lá e diz, eu trouxe aqui, esse aqui não foi mais ou menos isso do que eu pensei. Ou ele liga do celular para o sacerdote, né? Manda o WhatsApp. Ei, sacerdote, eu estava emocionado e aí revê isso aí. Ele vai dizer lá no sacerdote, ele vai pedir, o problema é seu. Você se comprometeu. Ele vai cobrar, porque a lei exige que ele cobre. Palavra que foi dita tem que ser respondida, e ele vai cobrar, mesmo que aquele voto leve aquele homem à pobreza. Ele é que foi imprudente, ele vai ter que pagar o devedor, o voto devedor que ele fez. Então isso aqui era muito sério, a lei exige o pagamento. Trazendo para nós hoje aqui, quando você fala alguma coisa, você já se comprometeu diante de Deus, e Deus vai requerer isso de você. Obrigado. E Deus vai requerer isso de você, irmão, mesmo que isso lhe tenha custo, mas você se comprometeu, ninguém colocou faca no seu pescoço. Salomão está dizendo à sua audiência, não pequem de forma dizendo ao sacerdote que eu me precipitei. O que você falou, vá lá e cumpra. Faça o pagamento. Agora veja o verso 8. Porque se você mudar as palavras e o sentimento, o que ele diz? Porque razão se irará Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de suas mãos. Ou seja, se você prometeu e não cumprir, o Salomão está dizendo à audiência, se você prometer e não cumprir, Deus vai te destruir. Ou seja, você pode ser um homem a ser reduzido a nada, por causa da sua palavra tola, por causa da sua insensatez das suas palavras. Sua família toda pode começar a padecer e sofrer. Por causa da falta de consciência do que você diz, muitas vezes você pode incorrer em maldições, pragas, doenças, levante de inimigos, infertilidade de sua mulher, de sua esposa. O seu cereal pode apodrecer porque você zombou de Deus. Olha como era isso aqui muito sério para esse povo. E olha a advertência que Salomão está dizendo aos seus ouvintes. Sabe por quê? Eles já estavam ouvindo muitas coisas já. A gente só está aqui, irmão, no capítulo 5. A gente vai até o capítulo 12. Você já ouviu tanta coisa até o capítulo 5. Precisava ouvir isso aqui, ó. Salomão precisava parar e dizer, olha, tudo que você está ouvindo, eu preciso fazer esse arestamento aqui, ó. Não seja um zombador na casa de Deus. Isso é muito sério, porque Paulo fala lá em Gálatas que Deus não se deixa zombar. De Deus não se zomba. Deus vai cobrar. O que o homem semeia, isso ele colhe. Deus é o mesmo. Não se deixe escarnecer. Cumpra o que você prometeu.
Não deixe que a emoção tome a sua consciência e razão. Não permita isso. Ser cristão não é só volição. Tem volição, mas tem que ter consciência do que você vem. Nós viemos aqui para cultuar a Deus. Tem volição, mas tem consciência. A gente tem ordem no culto. A gente não fala besteira, bobagem. Eu não posso falar besteira e bobagem. E nem você precisa fazer isso. Então não deixe as emoções tomarem, invadirem seu coração a ponto que você faça a coisa, prometa a coisa, diga a coisa que você não vai ter como cumprir. Vai ficar em débito com Deus. E o verso 7, que é a conclusão dessa advertência, ele fala: tema a Deus. Antes de tudo, irmãos, antes de subir à casa de Deus, temor. Antes de falar alguma coisa ou pensar alguma coisa, temor. Antes de entregar alguma coisa a Deus, temor. O pregador está lembrando que as coisas superficiais e irreais debaixo deste sol é como um sonho. Olha o que ele diz: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, como também muitas palavras. Se as muitas palavras podem se tornar como neblina, como vapor. Lembra a vaidade em Eclesiastes é neblina e vapor? Muitas palavras você pode se tornar como vapor e neblina, não ter valor nenhum, não ter sentido nenhum. Vaidade é não ter sentido, não fazer sentido. Às vezes você fala demais e para você não faz sentido nenhum. Simplesmente palavras, falar bonito. Deus não está preocupado com retórica, com oração bonita. Ele quer oração sincera. Não está interessado com articulações bonitas de palavras. Temos que ter, mas isso não faz Deus suspirar, não. E faz Deus ficar feliz é o coração quebrantado e sincero. Tema a Deus. Sabe o que Jesus falou em Mateus 7, Mateus 12? Ele diz assim: olha, para aqueles que estavam sendo hipócritas, raças de víbora, quem vai livrar vocês, sendo homens que se dizem bons, mas são maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do bom tesouro as palavras boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira as más coisas. Digo-vos que toda palavra frívola, olha, toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Todas as palavras que falamos, daremos conta diante de Deus. E as palavras frívolas, o que é palavra frívola aqui? Vamos continuar, porque em tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. A frivolidade é um perigo, irmãos. É tanto as suas palavras como as suas atitudes podem ser frívolas. Frivolidade aqui é tolice. Então a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração for tolo, a gente vai conhecer aqui, ó. Toda palavra tola, tosca, você vai prestar conta diante de Deus. Então não sejamos frívolos com elas, com as palavras. Não sejamos fúteis com as palavras. Não sejamos banais com as palavras. Não consumamos de maneira frívola palavras. Não seja tolo. Eu encerro com Provérbios 18, 20 a 21. Olha o que Salomão diz: as palavras sábias saciam como boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder de trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela instrução do teu povo. Obrigado, Senhor, por Salomão nos deixar esta verdade preciosa. Que temamos ao Senhor, tenhamos cuidado onde nós pisamos, o que nós falamos, verbalizamos, o que nós pensamos no coração. Senhor, tenha misericórdia de nós. E aquele que está aqui, ou que me ouve, que é apenas um crente nominal, transforma-o, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do nome de Cristo. Que esta pessoa desça hoje daqui, ou desligue o seu aparelho, curvado diante do Senhor, arrependido em seu coração e transformado verdadeiramente em um crente salvo e redimido.
No nome de Cristo. Amém. Amém?